você está em GV News Entrevista, que essa semana conversa com o gerente de fiscalização do PROCON, Rodrigo Amorim Cristelo. Hoje nós vamos conversar sobre o lado do comerciante, o que o comerciante deve fazer para não ter a lupa do PROCON sobre ele e acabar tendo problemas. Seu Rodrigo, obrigado aqui por sua participação no GV News Entrevista durante essa semana. Hoje nós vamos conversar sobre o lado de quem vende. É um lado importante porque são empresas, o empresário está ali, quer ter lucro, mas há um limite ético para isso, quer dizer, e vocês ficam olhando para que eles se evite prejudicar a parte mais fraca nessa relação, que é o consumidor. Que cuidados o consumidor deve ter, o que ele deve observar, o consumidor não, o vendedor, para que ele não penalize o consumidor e não acabe sendo fiscalizado e sendo penalizado pelo PROCON? Bem, inicialmente as empresas elas devem expor os preços dos produtos e serviços que elas oferecem de forma adequada. O preço, tanto na vitrine quanto no interior da loja, deve ser exposto com todas as informações, como, por exemplo, preço à vista, preço a prazo, taxa de juros aplicada e quantidade de parcelas utilizadas para parcelamento daquele produto. Existe um decreto federal que dispõe isso. Então, todas as lojas devem expor, além de todos os preços, as formas de pagamento utilizadas. Se trabalha com cartão, se trabalha com cheque ou apenas com pagamento à vista. Todas essas informações devem estar expostas de forma clara e visível para o consumidor. Não adianta colocar no interior do balcão da loja, num local que ninguém veja esse tipo de informação. Deve estar sempre de forma visível. E as informações que o vendedor dá para o consumidor são válidas? São válidas e integram o contrato ficto, né, que está para ser celebrado. Toda informação repassada pelo fornecedor tem validade legal. Quer dizer, o consumidor, não, esse produto aqui é excelente, tem 1 ano de garantia e tal, depois chega lá quando você abre só tem 3 meses, você pode voltar lá, você falou para mim que tinha A informação, pelo Código de Defesa do Consumidor, a informação mesmo que verbal, ela integra o contrato que vier a celebrar. Então é bom o consumidor ficar atento, o vendedor ficar atento, os empresários, quando informam os seus vendedores, porque é uma relação complicada, a gente sabe disso. Sim. Nem tudo que o dono da loja fala para o vendedor, uma fã de vender e tudo mais, ele acaba se excedendo Exatamente. A gente sabe que esse estímulo a comissões faz com que os vendedores eles prometam coisas que não devem ao consumidor para estimular a venda e receber a comissão um pouco maior no fim do ano. Porém, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe que as empresas respondem pelos atos dos seus prepostos. Então, tudo que o consumidor, que o vendedor, o comerciante, ele oferece ao consumidor e oferta e promete, o dono da loja, do estabelecimento, responde posteriormente. Quer dizer, então, senhores empresários, orientem as suas equipes para evitar problema, porque se algum consumidor for reclamar o PROCON vai cobrar. Exatamente. O papel do PROCON sempre é de equilibrar as relações de consumo. O PROCON não está só para o lado do consumidor, ele também quer orientar as empresas. Então, a própria empresa pode buscar a orientação do PROCON, indo pessoalmente lá no PROCON, ligando para o nosso saque, mas sempre tentar fazer que essa relação seja harmoniosa, justa. Então não prometa coisas que podem comprometer depois numa futura ação dentro do PROCON. Porque o consumidor ele vai fazer a comparação, como o senhor mesmo disse aqui. Quer dizer, é importante que o consumidor vá a várias lojas, sim, tenha vários folhetos, sim, compare preço, faz parte dessa orientação do PROCON para fazer uma compra consciente. Sim. Quer dizer, ele chega numa loja, está lá no folheto que, olha, esse preço aqui é X, na outra é Y. Mas ele chega, não, eu faço por menos do que a outra loja. E na hora que ele vai fazer as contas de juros, etc., acaba ficando mais caro. Quer dizer, tudo isso ele pode reclamar. Pode reclamar, deve reclamar. O consumidor, inicialmente, ele pode fazer uso dessa concorrência para que ele consiga um preço mais barato, mas ele deve ficar atento na hora de celebrar o contrato, efetivamente, de efetuar o pagamento, se embutido naquele valor, já não está ficando mais caro do que a oferta anterior. E tudo isso vale, né? Quer dizer, mesmo eu tendo comprado, e se eu tiver o folheto falando que na comparação era menor, não, eu vim aqui nessa loja, tudo isso vale para o PROCON. Sim, com certeza. Inclusive ofertas publicitárias de que cobrem o preço da concorrência, toda a informação repassada é válida e integra o contrato que vier a ser celebrado.
Então, o comerciante ele tem que ficar atento a isso. Quer dizer, se o vendedor lá na porta da loja falou com o cliente que vai dar um desconto de 20%, 30% e no final das contas somando não dá, o consumidor pode voltar depois e reclamar. Exatamente. Inclusive ingressar no PROCON para exigir o valor mais baixo, né, que foi o valor efetivamente ofertado. E tem multa do consumidor? Caso seja verificado o descumprimento dessa oferta, o processo é instaurado e vão haver audiência de conciliação, vai à conclusão do jurídico e pode vir a ser aplicada uma multa para a empresa. Mas acaba saindo mais caro do que o desconto que ele tinha prometido. Exatamente. Então, muito cuidado. O que o PROCON orienta é que as empresas tenham muito cuidado e estejam muito afinadas com os seus vendedores no ato da oferta, para que depois elas não se prejudiquem. Porque nessa época do ano isso acontece o tempo todo, né? Porque as pessoas vão comprar mesmo, né? A gente tem essa pesquisa aí de cada 10 consumidores, 9 vão às compras, né? As pessoas nesse momento estão renegociando suas dívidas para poder ter mais capital, crédito para comprar e vira aquela confusão na loja, quer dizer, e o vendedor é um ser humano, ele precisa do 13º dele, precisa, né, levar a comidinha para casa, para a família, então ele vai buscar vender de qualquer maneira, e esse de qualquer maneira, entre aspas, tem um limite, e esse limite vai ser cobrado. Exatamente, o limite sempre é a prudência, tanto por parte do consumidor na hora de efetuar a compra e do vendedor na hora de fazer a oferta. Ele deve saber se efetivamente ele consegue cumprir aquela oferta. Obrigado por sua participação mais uma vez aqui no GV News Entrevista. Amanhã a gente volta conversando sobre essa questão da legislação, quer dizer, está fazendo 25 anos o ano que vem, completa, né, o Código de Defesa do Consumidor. O que ele trouxe de novidades, o que ele trouxe de vantagens ou desvantagens, se aqui houve alguma, para essa relação entre as partes, entre o vendedor e o comprador. Ok? Ok. GV News de Entrevista, essa semana conversa com o gerente de fiscalização do PROCON, Rodrigo Amorim Cristelo. Amanhã a gente volta conversando sobre o Código de Defesa do Consumidor. Até lá!